Psicologia, arquétipos e heróis. Apresentamos como a psicologia analítica interpretaria o desaparecimento de Will Byers. O cenário. A noite se adensa lentamente, enquanto 4 crianças se inclinam sobre uma mesa improvisada, iluminada por uma lâmpada fraca. Dados rolam, mapas são abertos, palavras mágicas são pronunciadas com seriedade absoluta. O tempo parece suspenso naquele porão abafado, onde o mundo exterior ainda não existe. Risos contidos, tensão crescente, a sensação compartilhada de que algo está prestes a acontecer. Quando o jogo termina, a porta se abre e a noite real se impõe, fria e silenciosa. Bicicletas cortam a estrada vazia. Árvores se alinham como sentinelas imóveis. Um ruído distante atravessa o escuro. Will Byers pedala sozinho, o coração acelerado, enquanto algo invisível se move entre os limites da luz. A casa o recebe com familiaridade. Armas de brinquedo, corredores estreitos, o som da própria respiração. Uma presença se insinua sem forma definida. Luzes oscilam. O mundo parece deslocado alguns centímetros do lugar correto. Do lado de fora, a estrada permanece vazia, como se nada tivesse ocorrido. Em outro ponto da cidade, uma menina surge sobre a chuva, vestindo roupas largas demais para o corpo frágil, o olhar perdido entre medo e vigilância. Ela não fala quase nada, observa, sente. A cidade dorme sem saber que algo foi atravessado e que a noite não devolverá a todos ao mesmo lugar. No porão da casa de Mike Wheeler, a mesa de jogo ainda guarda marcas do confronto recém-encerrado. Os meninos permanecem inclinados, atentos às regras e às probabilidades, enquanto o ambiente fechado concentra calor, vozes e expectativa. O dado cai. O resultado é aceito, e uma decisão irrevogável é tomada. Pouco depois, o espaço se esvazia. As cadeiras são afastadas. O silêncio retorna gradualmente, como se algo tivesse sido convocado e agora aguardasse resposta. Na estrada escura, Will Byers pedala com força. A respiração é curta. O farol da bicicleta ilumina apenas fragmentos do caminho. À margem da floresta, algo se move sem se mostrar. O ar parece mais denso. Quando Will alcança a casa, o interior não oferece abrigo. Um ruído, uma sombra projetada na parede, a sensação inequívoca de que não se está mais sozinho. Algo atravessa o limiar sem ser visto. A obra ativa neste ponto inaugural o arquétipo da sombra, compreendido como conjunto de conteúdos reprimidos e não reconhecidos pelo ego. Sua emergência provoca desorganização psíquica imediata, instaurando medo difuso e ruptura do equilíbrio cotidiano. A sombra não se apresenta como figura clara, mas como pressão invisível, anunciando que aquilo que foi mantido fora da consciência exige reconhecimento. Will Byers manifesta o arquétipo da criança sensível, cuja abertura emocional o torna especialmente vulnerável ao contato com o inconsciente. Sua retirada abrupta do mundo visível simboliza a submersão do ego infantil em camadas profundas da psique. Mike Wheeler começa a ativar o arquétipo do jovem herói, marcado pelo impulso de proteger e compreender, ainda sem meios para enfrentar plenamente a força que se anuncia. Dustin Henderson e Lucas Sinclair orbitam esse núcleo, participando do despertar coletivo, sem ainda assumir posição definida. A casa, a floresta e a estrada noturna funcionam como extensões da psique em estado de fratura. A iluminação instável, o silêncio excessivo e os enquadramentos vazios traduzem a ausência de contenção simbólica. A trilha sonora mínima reforça a sensação de suspensão, como se o inconsciente estivesse prestes a transbordar. Objetos cotidianos tornam-se ameaçadores, revelando que a fronteira entre o familiar e o estranho já foi comprometida. Esse contato inicial ecoa mitos antigos de descidas involuntárias ao mundo subterrâneo, onde o herói ou a criança eleita é arrebatada antes de compreender o chamado.
O arquétipo da descida se articula à sombra, impondo ao ego a experiência da perda e da ausência. A consequência psíquica é clara: nada pode seguir intacto após o primeiro rasgo. Mal sabia Will Byers que aquele trajeto comum jamais se repetiria. Mal começava a trilhar o caminho que exigiria do mundo inteiro uma resposta. As buscas se espalham pela cidade. Lanternas atravessam a floresta. O som distante de sirenes se mistura ao vento. Joyce Byers observa o telefone imóvel, o olhar fixo em algo que os outros não percebem. Em outro ponto, a menina desconhecida é acolhida com cautela, sentada à mesa, tocando objetos como se cada gesto exigisse permissão. Os espaços se duplicam. A escola, o laboratório, a casa, a mata. O que antes oferecia orientação, agora provoca desorientação. O silêncio retorna com frequência excessiva. A cidade começa a sentir a ausência como um peso constante, e nada parece ocupar exatamente o lugar certo. Os ambientes se configuram como topografias da psique. Hawkins representa o arquétipo do ego coletivo, organizado, previsível e defensivo. O laboratório ativa o arquétipo da consciência inflada, cuja tentativa de controle racional sobre forças profundas gera desequilíbrio e reação compensatória do inconsciente. A floresta e os espaços vazios assumem o arquétipo do inconsciente, vasto, indiferente e potencialmente devorador. A consequência dessa ativação contínua é a perda progressiva da ilusão de segurança. 11 manifesta o arquétipo da criança divina, portadora de potencial transformador e conexão direta com o inconsciente coletivo. Sua presença provoca fascínio e medo, pois carrega a energia psíquica não integrada. Joyce Byers encarna o arquétipo da grande mãe em despertar, cuja intuição rompe a negação coletiva e a coloca em confronto direto com o invisível. Jim Hopper começa a ativar o arquétipo do guardião ferido, cuja apatia inicial cede lugar a um impulso de enfrentamento, ainda marcado por dor não elaborada. Essas forças refletem tensões próprias da contemporaneidade, onde a racionalidade técnica tenta dominar dimensões psíquicas profundas sem mediação simbólica adequada. A emergência da sombra atua de forma compensatória, forçando o ego moderno a reconhecer limites que preferiria ignorar. O imaginário mágico retorna por meio do jogo, da linguagem infantil e das experiências liminares. O arquétipo do mito vivo se reatualiza, demonstrando que a psique coletiva continua a necessitar de símbolos para elaborar o desconhecido. A consequência dessa reativação é a dissolução progressiva da separação entre fantasia e realidade. A ausência de Will Byers se instala como presença constante. O cansaço se acumula nos rostos. As luzes da casa de Joyce piscam sem explicação. O silêncio pesa mais do que o ruído. Algo foi retirado, e o espaço deixado por isso começa a moldar todos os gestos. As imagens iniciais retornam transformadas: a bicicleta, a casa, o olhar atento das crianças. Nada é mais inocente. O mundo parece maior e mais hostil, e cada tentativa de compreensão revela apenas camadas adicionais de mistério. O processo de individuação se anuncia de forma fragmentária. Mike Wheeler começa a integrar parcialmente o arquétipo do herói, assumindo responsabilidade emocional e enfrentando o medo da perda, o que gera amadurecimento precoce e ruptura da infância idealizada. 11 oscila entre a integração e a rejeição do arquétipo do self, cuja potência não contida produz isolamento e exaustão psíquica. Will Byers permanece aprisionado à sombra, simbolizando conteúdos ainda não passíveis de integração. As relações entre os personagens revelam uma dinâmica instável entre arquétipos emergentes. A proteção,
A desconfiança e a lealdade se entrelaçam, produzindo consequências existenciais profundas. A perda da segurança psíquica e a necessidade de reconstrução interna. O desfecho ecoa o inconsciente coletivo de uma era marcada por distopias, medo difuso e desconfiança institucional. Os arquétipos ativados ultrapassam a experiência individual e passam a habitar o imaginário contemporâneo como expressão de ansiedade coletiva diante do desconhecido. Personagens, cenários e forças arquetípicas permanecem em tensão. Nenhum conflito é plenamente resolvido. A psique apenas reconhece que algo foi despertado e não pode mais ser contido. O caminho da integração permanece aberto, exigindo novas travessias. O encontro com a sombra deixa marcas irreversíveis. O ego não retorna ao estado anterior. O silêncio que se instala não é vazio, mas carregado de significado. O self permanece distante, observando, enquanto a noite continua a se mover sobre a superfície do mundo. Você ouviu Psicologia, Arquétipos e Heróis. Como a psicologia analítica interpretaria o desaparecimento de Will Byers, The Vanishing of Will Byers, 2016.